Bom dia! Estamos aqui para dizer para você o quanto você é importante no momento em que vivemos. A tua participação, a minha participação, a nossa participação é muito importante. E hoje eu quero falar de corrupção. Mas antes eu convido você para orarmos e agradecermos a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo bendito nome do Senhor Jesus. Abençoa agora, Senhor, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, nos esclareça. Somente por Jesus Cristo nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Abençoa essa pessoa que precisa de uma bênção especial. É o que eu faço agora junto com todos aqueles que oram e te agradeço em nome de Jesus. Você é bem-vindo nesse momento, nesse vídeo. Eu quero falar de corrupção, porque nós sabemos que o que tem assolado hoje as nações é a corrupção. Então, se alguém pensa que isso aconteceu agora ou alguns anos atrás, não. Desde o início da criação humana, a corrupção ela se instalou nos seres humanos. E por incrível que pareça, passam anos e passam os anos e a corrupção está aí. Mas hoje eu já fiz até uma oração a Deus para que a corrupção fosse absorvida pela incorrupção. Exatamente, incorrupção. Essa incorrupção, se você não sabe, ela começa dentro da nossa casa. Muitas vezes nós estamos dando motivo para que a corrupção se multiplique. E isso tem que cessar. E só vai cessar se nós orarmos. Se nós contarmos com a ajuda do Criador, do Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu quero ler aqui um texto para nós ter uma base bíblica para falar desta questão da corrupção. No capítulo 6 de Gênesis diz assim: e aconteceu que com os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, vieram os filhos de Deus, que as filhas viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. É só o início, é só o princípio de algo que aconteceu, é fato. A corrupção, e a Bíblia fala da corrupção geral do gênero humano. E aí agora eu pergunto para você, como nós vamos agir hoje? Qual seria a atitude correta? A maneira que nós temos para nos corrigirmos como sociedade, como seres humanos. E eu sei, e se você não sabe, vai ficar sabendo agora, que a corrupção ela começa dentro da nossa casa. E eu vou falar para você se é verdade ou não isso que aconteceu. Se não aconteceu com você agora, na tua geração, ela pode ter acontecido na geração passada. Porque veja bem, quem de nós não conhece uma família que tem dificuldade para viver? Às vezes o esposo trabalha, a esposa trabalha, os filhos trabalham, mas sempre tem alguém dentro dessa família que vai para o lado da corrupção. E aí se instala naquela família uma raiz do mal. A corrupção é um mal terrível. Tanto é verdade que por causa da corrupção, Deus terminou com aquele povo da época. E hoje nós estamos agora, Jesus já veio, os apóstolos já fizeram a obra de Deus, pregaram o Evangelho, os profetas, passou o tempo dos profetas. Veja que tem todo o histórico na Bíblia de participação do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Mas mesmo com grandes profetas que nós já tivemos, mesmo com a vinda do Senhor Jesus, que é o nosso profeta maior, não cessou a corrupção. Parece que cada vez ela se multiplica mais. Então nós precisamos hoje olhar por algum aspecto. Por exemplo, a graça de Deus. A graça de Deus tem que ser valorizada. Se eu estou falando aqui hoje, se eu estou vivo, se eu pude me alimentar hoje com a refeição da manhã, depois com a refeição do meio-dia, depois com a refeição da noite, é por causa da graça de Deus. Se você acordou feliz hoje, é por causa da graça de Deus. Se você tem vontade de viver, é por causa da graça de Deus. E a corrupção está em tudo isso. Em tudo isso a corrupção se manifesta.
A corrupção se manifesta quando você vai fazer um negócio, quando você vai adquirir algum bem. A corrupção acontece quando nós vamos compartilhar dos bens como família. Às vezes alguém não fica contente com aquilo que recebe, ele acha que deveria receber mais. E nós vamos vivendo sempre debaixo da corrupção. Pare para pensar. Você vai no supermercado hoje para comprar, você sempre vai ver alguma coisa que não te agrada. Por exemplo, alguma pessoa subtraindo um bem do supermercado. Ah, você acha que isso não acontece? Acontece, isso acontece. E às vezes no trânsito, você vê a corrupção no trânsito. Uma pessoa se xingando, apertando a pessoa que está na frente às vezes, porque ele acha que ele tem privilégio. A outra pessoa vai ter que sair da frente para ele passar. Então ali está a corrupção. Quando nós passamos o sinal vermelho, sim, quando nós passamos o sinal vermelho, nós estamos contribuindo para a corrupção. Então a corrupção é algo que está arraigado na vida dos seres humanos. Então nós precisamos hoje começar a compartilhar. Corrupção é um dos assuntos de pauta hoje, até mesmo dentro da nossa casa. Quando nós conversarmos como família, nós devemos sempre trazer em pauta um assunto que seja importante. Para mim hoje a corrupção ela precisa ser debatida e começa pela família. Porque o que faz uma nação? O que faz um país? O que faz uma grande comunidade? Ele começa por uma família. Então, se nós estruturarmos as famílias, começando pela nossa família, nós vamos estar contribuindo para que essa corrupção cesse. É preciso, e nós ouvimos hoje diversos discursos, falas, e umas até muito bonitas. Falas arranjadas de pessoas que estudaram, de pessoas que têm um grande conhecimento da ciência, mas sempre a corrupção está arraigada dentro dessa conversa. Então nós queremos que você faça algo pela sua vida, faça algo pela vida do seu semelhante. E o nosso assunto em pauta hoje é a corrupção. A corrupção é o mal dos séculos. Eu não estou falando desse século apenas que nós estamos. A corrupção acompanha a criação. A humanidade viveu sempre debaixo da corrupção. Sempre tem alguém que quer levar vantagem, sempre tem alguém que quer dar o jeitinho, mas isso é errado. Eu quero ler aqui um texto que nos dá uma dimensão para nós compreender mais sobre isso, baseado na palavra de Deus. Olha o que diz aqui no Romanos capítulo 8, versículo 20. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Veja bem, quando a gente lê esse texto, a gente vê que a corrupção, ela tem a participação de Deus. Quando eu olho na Bíblia, que Deus ele tem sobre o seu comando, sobre o seu domínio, o perdão, para ajustar os seres humanos, para que o homem se dê conta que o homem não nasceu do nada. O homem não nasceu do nada. O homem tem uma criação, o homem tem um Criador. O homem é obra das mãos de Deus. Olha, pense quanto é importante a pessoa se sentir criado por Deus. Tudo que se faz hoje, todas as tarefas da nossa casa, do nosso dia a dia, tem a participação das nossas mãos. E a obra de Deus foi feita pelas mãos de Deus. Então, que Deus dê a nós todos hoje pensamentos de incorrupção. Nós temos que começar a lutar, trabalhar, orar a Deus, pedir misericórdia para Deus, para que a corrupção cesse. As nossas autoridades, olha, eu não gosto de fazer promoção ou propaganda política ou discurso político, porque Jesus me chamou para pregar o Evangelho. E é isso que eu vou fazer, é pregar o Evangelho. O Evangelho é o remédio, o Evangelho é a solução. Nós precisamos hoje expressar essa palavra para as pessoas. Começa, como eu já tinha falado, sobre a corrupção, ela começa na nossa casa. Então ali nós vamos colocar o Evangelho, ali nós vamos colocar a palavra de Deus,
Por isso que nós temos que nos alegrar hoje na presença de Deus. Eu estou fazendo esse trabalho para contribuir. Eu sei que pode ser um grão de areia, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Inclusive eu quero convidar você para fazer alguma coisa em relação à pregação do Evangelho, à pregação da Palavra de Deus. Pastor Júlio, eu não tenho oportunidade, me falta tempo, mas eu tenho tempo para pregar o Evangelho. Se você quer me ajudar, é bem-vindo. Tudo que você passar para mim como informação, de alguma maneira vai contribuir para mim continuar me estimulando, me animando para pregar a Palavra de Deus. Porque eu estou cansado de ver as pessoas sofrendo, as pessoas sendo manipuladas. Eu estou cansado. E quantos de nós hoje não estamos cansados com tudo que se vê? E a gente tem que tomar uma atitude. Por isso que quando Jesus veio aqui na terra, ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele se manifestou, Jesus, para tirar o pecado do mundo. E esse pecado só vai sair quando nós estivermos firmados na presença de Deus. Deixa eu orar para glorificar o nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse momento, Pai, que eu pude falar com os meus amigos a respeito da corrupção. Mas Jesus, ele veio para tirar essa corrupção, meu Pai. Eu quero abençoar a minha nação, meu país, Brasil, as nossas autoridades, também a minha casa, Pai, e a casa de todos os que me assistem agora. Eu quero abençoar as famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, em nome de Jesus.